Olá, quem vos fala nesse momento é o Igor Lemos, eu sou psicólogo, expert em dependências digitais e eu estou aqui para te ajudar, você que é profissional da psicologia, você que é coach, psiquiatra, educador, neurologista, neuropediatra, não importa a tua área de atuação, se o teu compromisso é o mesmo que o meu, que é ajudar adolescentes, crianças, adultos, os pais, que têm seus filhos com problemas no uso de telas, seja em jogos eletrônicos, internet, pornografia, está no lugar certo. A minha missão contigo é só uma, é te auxiliar através de estratégias de intervenção, avaliação, captar pacientes e saber como esse cenário pode gerar para ti maior retorno financeiro ou gerar os teus primeiros retornos financeiros em consultório ou fora do setting clínico. E a temática de hoje, que muitos, acredito eu, pensam por ainda não estarem conscientizados da importância do tema, olha o título que eu montei para vocês hoje aqui. 7 razões, eu poderia colocar 5, 15, eu coloquei 7, eu adoro números cabalísticos para poder gerar algum tipo de apelo de interesse do público em relação à temática. Então, 7 razões para tratar, para atender, para se aproximar de clientes que façam uso problemático de tecnologia. Então, a missão de hoje é não só te convencer, mas explorar um tema que realmente tem embasamento científico, que é muito legal, né? As pessoas hoje em dia adoram criar um hype. Se não lembra o que significa hype, é criar um alvoroço, aquela questão de uma magnitude absurda, com temas que, na verdade, são pura falácia. Se fala muito hoje em dia pelo Insta, pelo YouTube. Falando no YouTube, você está assistindo pelo YouTube, não se esquece de inscrever aqui no meu canal para te oferecer o melhor conteúdo possível sobre o tema. Não esquece de curtir, de comentar. Mas as pessoas estão oferecendo muita informação e a gente não sabe o quanto essas informações, a gente sabe às vezes, né? A gente sabe às vezes, não são valiosas. O que eu trago para ti não é um achismo, é aquilo que me faz atender mais de 70 pacientes por semana em consultório há muitos anos. É o que me faz ter estabilidade financeira, é o que me faz estar aqui agora na casa dos meus sogros, no sul do país, podendo atender meus pacientes, fazer uma live e manejar toda a minha estrutura profissional, seja lá onde eu estiver. Olha que interessante, isso me dá liberdade geográfica, isso me dá poder econômico, isso me dá capacidade de atender pessoas e de ajudar vidas. Eu quero que você também se torne um expert nessa área. Então, bora lá, vamos juntos aqui para essas razões. Quais são as razões, Igor? Me fala aí quais são. Bora por etapas, tá bom? A primeira delas, e esse é um tema que você deve imaginar, mas talvez não esteja ainda tão consciente, é de que sim, é um problema crescente. Então, muitas pessoas falam: Ah, cara, mas isso tem a ver com a pandemia, né? Assim, a gente não tinha esse problema tão grande antes disso. e não é verdade. Eu estou na área de dependências digitais há 12 anos, só que pesquisando sobre o tema há mais tempo, porque eu era da graduação. Eu tinha mais ou menos uns 19, 20 anos, eu tenho 34 hoje, quando eu comecei a estudar sobre a temática. Então, lá na graduação, pesquisava sobre jogos e violência, pesquisava sobre a inserção de estratégias psicoterapêuticas no mundo da cybercultura. Existem até periódicos chamados Cyberpsicologia, Computers in Human Behavior, que são os computadores no comportamento humano. Então a gente tem muito material em ascensão. Esse é um tópico futuro da palestra, da aula de hoje, tá bom? Mas a primeira que eu mostrei para vocês é essa de cá. Olha que interessante aqui, vamos voltar. É um problema crescente. Isso é antes da pandemia. Eu estou estabelecido e cresci profissionalmente muito antes da pandemia, tá? Então isso é um problema de antes, é um problema do durante, agora explodiu, como tantos outros temas explodiram, e o número de casos só aumenta. Não é diminuir, gente, é aumentar. Aí você deve se perguntar, ué, mas onde é que estão esses pacientes? Onde é que estão esses clientes? Como é que eu, como coach, mentor, psicólogo, psiquiatra, neuropediatra, como é que eu, como profissional da educação, como é que eu vou auxiliar pessoas? Como é que eu vou intervir nessa área se eu não sei como captar essas pessoas? Aí eu digo para ti, calma. Relax, take it easy. Porque o bloco que se chama Programa Desconecta, que faz parte dessa aula de hoje que está assistindo, ele envolve todos esses elementos que eu falei para você agora. Envolve como você capta, como você avalia, como você intervém, como você fideliza um cliente.
que é tema de uma outra aula que eu já realizei também. Então você vai saber como ter todo esse tipo de sequenciamento lógico de você captar, de você avaliar, de você intervir, de você fidelizar, de você dar alta, de você conseguir captar mais pacientes e tornar uma referência na área. Se eu estou aqui, é porque é possível. Eu posso, como alguns dizem, me considerar o avatar, aquele personagem, aquele usuário, profissional, ser humano transformado. Então, eu quero que você sinta da mesma forma que é possível você também se transformar. Então, acredite, o número de casos só aumentou, você percebe isso. E será que o mundo pós-Covid vai ser um mundo que tudo vai ser presencial? Ou será que movimentos como esse aceleram, na realidade, aquilo que já iria acontecer em determinado momento, que é a inserção maior da tecnologia em nossas vidas? Então, sim, a pandemia trouxe o problema de forma mais intensa, mas ela foi uma aceleradora do problema. Ela não trouxe algo que não iria aparecer. Iria aparecer, sim, em outro momento. Então, fique, espero eu, muito consciente de que a ideia iria acontecer. A gente sabe disso. No íntimo, você sabe disso. E um tema que eu vou deixar um pouco mais no slide é que eu falo constantemente, é o adoecimento do futuro. Sabe o que é interessante? Quando eu estava na graduação, muitas vezes falavam para mim: Cara, mas tu vai falar sobre dependência de jogos eletrônicos? Isso não vai trazer retorno para você. Porque tu não fala sobre ansiedade, depressão. Inclusive, um dos pontos que poderiam ter mudado de maneira muito significativa a minha carreira como profissional foi num evento em Pernambuco chamado Simpósio do Cérebro, promovido pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. É um evento maravilhoso, importantíssimo. E naquele evento, eu lembro que eu recebi um prêmio chamado Prêmio Galdino Loreto, pelo primeiro lugar geral no evento, com um pôster que eu apresentei sobre depressão. Olha que interessante. Então, foi um caso que eu atendi em terapia cognitivo-comportamental, tratando a depressão. E olha que coisa, houve visibilidade, as pessoas parabenizaram, consegui ter mais indicação para o meu consultório, iniciando a minha carreira faz um tempo já isso, bastante tempo. Então poderia pensar, cara, depressão é um transtorno muito mais comentado. Ansiedade é muito mais popular, tá na boca do povo. TDAH, transtorno do espectro autista, são temas que o público já tem uma noção maior, já existe maior envolvimento, conscientização, de encaminhar, de levar os filhos, ou você mesmo ir ao consultório, buscar auxílio. Como os coaches tanto trabalham sobre motivação, mudança de hábito, evitar procrastinação, e aí vai, são temas que estão na boca do povo. Só que tecnologia está fazendo isso. Uma curva de ascensão. Então, se anteriormente esses temas estavam na moda, que nunca vão deixar de estar na moda, porque são temas valiosos ao nosso funcionamento como seres humanos, eu te garanto que o tema, sim, que vai ficar na moda, será o tema das dependências digitais. Então eu poderia lá atrás ter dito, eu vou mudar, eu vou fazer aquilo que é mais habitual, como você deve pensar também. Vou fazer aquilo que é mais habitual, aquilo que eu tenho mais contato, aquilo que eu já conheço, aquilo que tem maior discussão clínica, aquilo que tem mais livros e mais artigos e mais conhecimento do público, etc. Ok, você pode ser bom em qualquer área, não tem nenhum problema. Mas, e se eu te disser que essa área ainda é um mar a ser desbravado, porque existe bastante demanda, mas existe pouca conscientização dos profissionais que podem captar e receber esses pacientes e transformá-los. Olha que ponto interessante. Bora voltar para cá. Eu quero que você entenda, sim, que é o adoecimento do futuro. É o de hoje, mas quando eu falo do futuro é em sua ascensão. Como eu falei para ti, há 12 anos estou formado atendendo. Lá atrás ninguém falava sobre isso. Eu lancei um artigo no Jornal de Psiquiatria Clínica, era esse o nome na época da revista de psiquiatria da USP, que eu falava transtorno, ou aliás, era dependência de jogos eletrônicos, um possível diagnóstico. Um ano depois, eu vou falar mais à frente, a Associação de Psiquiatria Americana consolidou no apêndice como um possível transtorno psiquiátrico. Então, é lá atrás. A gente sempre tem que pensar o que é que eu posso pesquisar e me envolver lá atrás para no futuro isso gerar para mim um mar, um leque, um nicho em aberto, que vai ter muito mais gente procurando e com pouquíssimos profissionais qualificados, ou seja, você vai ser o bambambam da área.
você vai ser o expert da área. Você tem um mar de pessoas com poucos profissionais ainda. A Associação de Psiquiatria Norte-Americana, que é a APA, e a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, consideram um problema de suma relevância. A APA tem o seu DSM-5, que é o Manual Psiquiátrico, a OMS tem o CID-11, e ambos consideram como um problema. Na época, a APA, em 2013, como o Internet Gaming Disorder, anota aí, Internet Gaming Disorder, transtorno do jogo pela internet, versão 2014 do manual em português, e o OMS, você sabe já, você está ouvindo falar sobre isso, em breve vai colocar no seu manual, vai estar aparecendo lá para todo mundo ler, ver, que é um transtorno sim. Então, 2 importantíssimos órgãos mundiais consideram como um problema. A gente não está falando sobre uma fase, uma etapa, uma coisa aleatória, um enchimento de linguiça psiquiátrico, neurológico, psicológico. Não, são temas de relevância, que tem estudos, sim, etiológicos, epidemiológicos, sintomatológicos, tem de tudo, neuroimagem, tem sim, correlação, validação de instrumento, eu inclusive validei 2 instrumentos no meu doutorado, tem material para isso, tem sim. Então é essencial, e isso é um ponto que eu quero que você se conscientize, que você esteja capacitado ou capacitada para receber essa demanda em consultório. Porque não é somente você falar, legal, eu vi uma live, eu li alguns artigos e estou muito bem para atender. Você gostaria? Coloca agora a mão, o dedo, o que você quiser, na consciência e se pergunta, você gostaria de ir para um profissional que leu alguns artigos para tratar você? Você tem uma dor de dente, você está com dor de cabeça, está com alguma dor, algum incômodo, e você vai a um profissional que leu um pouco sobre o assunto e vai te atender. Tu não sabe disso, mas se soubesse, tu se sentiria seguro? E se o profissional demonstrar para ti um pouco de insegurança, não saber muito bem teus termos, a tua linguagem, tu teria confiança em manter o tratamento? A resposta você já sabe qual é. Então, não é só capacitar para o paciente se sentir melhor, é para você não ser antiético profissionalmente, você não trabalhar de uma forma incorreta, com imperícia. A ideia é essa, especialmente essa. Então, sim, é essencial que profissionais estejam capacitados. Um dado curioso para vocês, tá bom? Que é importantíssimo. Um estudo realizado mencionou que a maior parte dos psiquiatras nos Estados Unidos que atendem pacientes com demanda de dependência de jogos eletrônicos têm acima de 55 anos e nunca jogaram na vida. Aí você fala... então, pelo amor de Deus, quer dizer que o cara que atende pacientes com dependência de maconha tem que fumar o dia inteiro para entender como é que é o efeito da maconha para atender? Não, eu não falei isso. Não, óbvio que não. Eu tô falando que o psiquiatra tem que obrigatoriamente jogar, mas ele não tem contato com aquele universo. Não tem contato. O psiquiatra, o psicólogo, a pessoa que atende paciente com dependência de substâncias, eles entendem toda a base teórica de intervenção para auxiliar. Então eles leem sobre a temática, eles mergulham sobre a temática. Então não é só você falar uma frase ou outra que você resolve uma questão de jogos, de internet, de pornografia. Não é assim que funciona. Não é. Então você precisa sim, no seu íntimo, gerar aperfeiçoamento e aprofundamento em relação à temática. O que é que esses estudos falam? Esse em particular, que não há ainda um grande senso de capacitação profissional em relação a essa área. Não há. Isso é um fato. Estados Unidos, estamos falando aqui do Brasil, que sempre tem um delay, um lag, um atraso em relação ao que os americanos produzem de material científico. Então imagina o quanto aqui no Brasil a gente tem essa lacuna, por assim dizer, de profissionais capacitados para atender nessa temática. Terceiro ponto, a gente vai fazer 7 hoje aqui, né? 7. Não se esquece, se você chegou aqui nesse momento, dá logo a curtidinha ali, ó, dá aquela curtidinha para o YouTube, entregar mais conteúdo para você. Você tá sentindo que ele é relevante, você tá sentindo que ele vai te ajudar, então bora junto. Terceiro ponto. Igor, mas, cara, tá, é importante, mas tem muita coisa que é mais importante, tem muita coisa que é mais comum do que os jogos. E olha o título, que provocativo. A indústria dos jogos eletrônicos é a mais rica do entretenimento mundial. E eu vou passar um pouquinho mais do slide aqui, ó. Cada vez há mais investimento em produção de jogos e ascensão dos NFTs. Aí você vai olhar um pouco esse slide e vai dizer assim, me lasquei, é agora que eu vou largar essa live, eu não entendi nada que ele falou aqui. Então bora comigo, deixa aqui pequenininho, ó. De fazer diferente, ó. Deixa aqui da minha lateral.
Quando eu falo que cada vez há mais investimento em produção de jogos, quer dizer que esse território da cybercultura tem um apelo muito grande de usuários. Eu não vou falar na live de hoje, eu vou apresentar isso em outro momento para ti, mas jogos como League of Legends, Fortnite, Valorant, Counter-Strike Global Offensive, conhecido como CSGO, Minecraft, poderia pensar em outros, Dota, vários e vários jogos, tem milhões de usuários ativos por dia. Milhões. Estamos falando de uma cultura eletrônica que é a mais rica do mundo. Tu adora cinema, né? Tu deve ter visto Vingadores, deve ter visto Titanic, seja lá o que for no cinema, Avatar, massa, amo filme e série, massa. Mas a indústria dos jogos, vou deixar aqui bem grandão pra ti agora, a indústria dos jogos é a mais rica de todas. Grand Theft Auto, GTA V, é um dos jogos com o maior lucro da história. Eles foram são uma das empresas mais ricas do mundo, a Rockstar Games. Eles lançaram um jogo, acredito em 2013, que é o GTA V, que à época fez bilhões nos primeiros dias. Ainda hoje, GTA faz bilhões por ano, um jogo que já tem 8 anos de lançado. Então você entende a partir daí como tem penetração nas casas e lares de várias pessoas. Você pode jogar pelo celular, pelo computador, pelo tablet, por qualquer canto. Vou falar sobre esse tema em outro momento, você vai ver como isso é importante. Aí vem aqui embaixo a outra coisinha que é NFT. Aí você fala assim, me lasquei, agora que eu paro a live, não vai parar nada não, vai ficar comigo aqui. NFT, eu vou falar uma live inteira sobre isso. São os vou falar aqui, olhando para você, gosto de olhar para você. É o Non-Fungible Token. Só segura esse termo, tá? Token não fungível. São criptografias, são códigos que você tem nele um valor embutido e são indivisíveis. Exemplos, artes virtuais. Exemplos, moeda dentro de um jogo eletrônico. E os jogos, sim, você vai ouvir muito nos próximos anos os pacientes falando como eles estão monetizando ou ganhando dinheiro jogando. E não é jogando joguinhos que você conhece, não. Jogos baseados em blockchain, baseados em criptomoeda, moedas digitais, descentralizadas, não é moeda fiduciária de banco real, dólar, euro, não. Você vai ouvir adolescente de 12, 13 anos ganhando com certeza mais do que você, isso não é nada de errado, eles são garotos, né, jovens que estão vendo oportunidades para lucrar na onda quando ela surge e você vai ficar assim, eu não sabia. Como assim ele joga e ganha dinheiro? Como é que se faz isso? Você realmente quer ficar de fora? Você realmente quer dar esse mico para o seu paciente, não entender o que ele faz? Não é nem só mico, é não intervir de forma que ajude o teu paciente, o teu cliente, aquele que te contratou. Então, isso vai ser falado em outro momento, né, com mais aprofundamento. Então, só estou dizendo para ti, olha a importância do tema. Eu poderia parar por aqui na terceira, mas eu vou continuar. A quarta, há muita demanda, procura por atendimento. Sim. O que não há, na verdade, é consciência dessas pessoas de onde encontrar profissionais. Como é que vão saber onde é que tem gente que atende? Eu vou para um profissional que eu já conheço, que alguém já indicou, mas que trata outras temáticas. Mas será que esse profissional tem capacidade para atender essa área? Ou capacidade tem? Eu vou me corrigir. Tem capacitação para isso? Por quê? Porque os pais estão angustiados, buscando soluções. Eu fiz uma turma do programa Desconecta Versão Pais com 33 famílias. É muita gente buscou e teve resultado maravilhoso. Família, eu vou te ensinar como você pode utilizar o meu protocolo para atender pais. Olha que genial, presta atenção. O pai liga para ti e fala assim, olha, eu tenho um filho que não quer fazer terapia, não quer atendimento, não quer fazer nada. Lascou, né? Aí você fala... lascou, né? Tem que ter interesse, tem que realmente querer fazer, né? E se não quiser, então fica pra próxima, tá. Não. Você pode aplicar um protocolo estruturado de 4 sessões com os pais. E eles vão intervir, porque isso é orientação parental. Eles vão intervir com os filhos, gerando muito mais chance de resultado do que não ter intervenção alguma, concorda? Então você não perde nem dessa forma. Mas bora voltar aqui. Os pais estão angustiados, a gente sabe disso.
E a gente sabe também que a interferência da temática em nível psicossocial é altíssima, em nível negativo. O que acontece, Igor? Por que a interferência psicossocial é tão alta? Por que essa garotada, esses adultos jovens, essas crianças que utilizam telas de forma indiscriminada, que têm sintomas de alteração de humor, tolerância, abstinência, que é o estado de fissura, que perdem, como está escrito aí, outros pontos importantes da vida como hobbies, alterações fisiológicas, colégio, faculdade, paquera, tempo com a família, é observável por todos que é real. Será que com esses pontos que eu falei não é o suficiente para você dizer: caramba, eu preciso entender a temática. Eu preciso mergulhar nisso. precisa? Você precisa. Eu preciso, você precisa. As pessoas precisam para auxiliar esse grande número de pessoas que têm adoecimento. Gente, só para ter uma ideia aqui, a quantidade de pessoas que têm dependência de telas, se for pensar de jogo eletrônico, é de 3%. Quantos usuários existem no mundo de jogos eletrônicos? No Brasil, quantos milhões jogam? E quantos desses são dependentes, que não sabem, os pais nem sabem a quem procurar, a quem atender, e aí vão gritar com o filho, e aí vão puxar a tomada, e aí vão dizer que na minha casa ninguém joga, e aí vão falar um monte de besteira, vão dizer: você é um vagabundo, um preguiçoso, você não estuda, e vai ser isso. E o outro, o filho, que pode ter um processo depressivo, que pode ter um transtorno de ansiedade social, e você atende essas demandas, mas não sabe como o eletrônico funciona como escapismo, você não consegue abarcar as temáticas, que são as temáticas, como eu falei em outros slides, do presente e do futuro. Então, olha a relevância e a interconexão dos temas, que vai estar em algum dos slides aqui. É esse, exatamente. A relação de comorbidades. Pense no termo mórbido como adoecimento ocorrendo de forma simultânea, concomitante. Então, comorbidades tem esse sentido do termo, tá? E aí a gente coloca alguns aqui, né? A gente e o Igor falando. TDM, transtorno depressivo maior, TDAH. Bora deixar aqui pequenininho no meu lateral. Vamos embora. Por quê? Depressão e TDAH, transtorno dessa tendência à hiperatividade. Porque ambos os transtornos, um da categoria transtorno do humor, o outro transtorno do neurodesenvolvimento, eles geram diminuição de um neurotransmissor, a liberação dele cai bastante, chamado dopamina. E os jogos eletrônicos funcionam para o TDAH como modelo de hiperfoco. Então você se concentra sim no jogo. Para quem tem TDAH é muito comum jogar de forma excessiva. E para quem tem depressão, como fonte de escapismo e geração de prazer, que é temporário, esse é um ponto importante, para aliviar o chamado humor negativo. Então se você atende crianças, adolescentes e adultos TDAH, provavelmente você vai ouvir, com certeza você vai ouvir eles falando sobre o uso de telas. A depressão também é bem comum ouvir isso. E tem mais 2 pontos aqui que não são todos, tá? Eu não podia colocar todos os tipos de patologias numa tacada só, mas eu coloquei também TAS, que é o transtorno de ansiedade social, e o TOC. Quais são os pontos em relação ao TAS e o TOC? Bom, primeiro, a ansiedade social gera naquele paciente, naquele cliente teu, uma estratégia de escapismo, de fuga, porque o contato face a face me gera ansiedade, me traz pensamentos disfuncionais, ideias atreladas a: puxa, será que eu vou falar besteira? Será que o outro vai me julgar de forma negativa? Será que eu vou falar bem na apresentação? Será que eu sou competente o suficiente? Aí vai. Então, o universo digital, ele pode, assim como para os outros transtornos, ser um ponto de intervenção positiva. Então, eu nunca recomendo, não é só o Igor, literatura científica, retirar o uso de telas, mas sim chegar a um elemento de moderação. Mas para o TAS, em caráter negativo, ele pode sim ser um problema, porque faz com que aquele cliente esquive da relação tete a tete, do presencial, para encontrar no mundo digital a sua única fonte de relação. E lá ele ganha reconhecimento, ou pode ganhar reconhecimento, forma clã, guilda, um grupo que o valida, que ele se torna importante, e ele vai dizer a seguinte frase: a vida real é chata, as pessoas do dia a dia que me enchem um saco no colégio, que fazem bullying comigo, não são interessantes para conviver, mas sim o pessoal online que compreende quem eu sou. Perfeito, o mundo online é um amor, eu adoro o mundo online, mas não existe só o mundo online. O mundo online é uma parte da nossa vida.
Então, entende como ele pode entrar na categoria de adoecimento, como é associado ao TAS, como é associado às checagens compulsivas daqueles que têm transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. E a gente coloca aqui 4 categorias de adoecimentos: depressão, TDAH, ansiedade social, transtorno obsessivo compulsivo. Então, ainda que você fale, cara, mas eu não entendo muito da temática que estás trazendo, Igor, eu estou te dizendo, olha a relação que esse tema tem com outras áreas. Ainda que você fale, mas eu não quero atender essa área de forma pura. Pura, quando eu digo, é o paciente que vai, que busca o tratamento por causa, em especial, deste ponto. Ainda que você fale, mas eu não quero ir só nesse ponto, mas se precisa, por causa dos outros pontos que você lida. Ah, mas eu não sou psicólogo. Eu não trabalho com psicopatologia, com adoecimento. Eu trabalho com procrastinação, com motivação, com organização de tarefas. Eu falo, putz grila. O mundo é tecnológico. Qual é uma das maiores fontes de distração hoje? E aquilo que tanto interfere em caráter negativo em relação ao desempenho dos estudos? Tecnologia. Motivação. Total relação com tecnologia. Rebaixamento de autoestima. Tem relação com tecnologia. Lucros. Tem relação com tecnologia. Será que isso não entra na tua mente? E se entrou, bora seguir para as próximas etapas? Porque eu quero, sim, é meu objetivo, eu sou muito claro nisso, que você se conscientize da importância do que está sendo visto aqui. 6º ponto, os estudos sobre o assunto crescem anualmente, então a gente não está vendo uma queda, mas sim um arranque, uma subida em relação aos estudos sobre. Eu poderia mostrar gráficos para ti, mas se você tiver curiosidade, vá no Science Direct Online, na PubMed, e use termos como Game Addiction, Internet Addiction. Dá uma olhadinha lá, e você vai ver os gráficos ano após ano, mostrando a quantidade de pesquisas a cada ano, 2001, 2002, 2005, 2015, até 2021, você vai ver que o gráfico, eu vou fazer um movimento aqui com a mão, o gráfico ele faz isso, ó, ele está subindo, o tema não está caindo em número de pesquisas, está aumentando. E aí tá o que eu escrevi. As pesquisas em banco de dados científicos demonstram crescimento no número de estudos, então ele se torna cada vez mais relevante. Aquilo que envolve validar instrumentos, aquilo que envolve criar as escalas, aquilo que envolve pesquisar em caráter epidemiológico, aquilo que envolve descobrir fatores genéticos. Genética. Tem estudo que demonstra que já existe, sim, genes específicos atrelados à dependência de internet, por exemplo. Modelos de intervenção. Qual, quando, de que maneira, qual protocolo. Tudo isso está em ascensão de pesquisa. Tudo isso está em ascensão de pesquisa. E a gente segue aqui. Um tema, ainda que esteja crescendo em número de pesquisas, é muito recente. Muito recente. Então, você vai notar fortemente que as pesquisas datam de pouquíssimos anos para cá. Pra você ter uma ideia, o termo dependência de internet veio, não me recordo perfeitamente bem, mas entre 95 a 99. Eu acho que em 95 foi falado algo semelhante ao que seria uma dependência de computadores, mas o termo Internet Addiction veio com maior ênfase nos Estados Unidos pela Kimberly Young em 99. Gente, é pouquíssimo tempo. O de jogos eletrônicos veio depois. Então, pensa a penetração que esse tema terá daqui a 5 anos, por exemplo, em consultório. Quando eu falo para ti, abrace isso, porque você está diante de algo que é de relevância, moderno, que envolve a cybercultura e que envolve também para ti um aumento de salário, eu não estou falando besteira. Eu estou falando da minha prática de vida, eu estou falando daquilo que é real. E a gente cai agora no último ponto, que é o número de usuários de telas só aumenta. Caramba, Igor, mas a pandemia, blá blá blá, mas isso não é só uma fase, que besteira, lá lá lá, beleza, show de bola. Mas os estudos mostram o oposto em relação à tua preocupação. Os estudos mostram isso, que a penetração da internet nos lares aumenta a cada ano. Ou seja, cada vez há mais, não menos, mais usuários da internet.
mais pessoas jogando, mais pessoas tendo contas em redes sociais, mais pessoas investindo em criptoativos, mais pessoas entendendo sobre bolsa de valores, mais pessoas assistindo séries por streaming, mais pessoas vendo animes, mais pessoas comprando online, mais pessoas trabalhando online, mais uso de telas. Então estamos falando de um tema que está em desuso, em queda, que será algo raro aparecer. Ainda assim tem pessoas que oferecem cursos para tratar adoecimentos raros, porque essas pessoas, mesmo sendo casos em menor quantidade, necessitam de tratamento. Só que eu estou falando para ti de algo que não é raro, algo que é muito vasto, muito rico. É exatamente o oposto do que eu estava falando em relação a ser raro. Isso é muito comum. E por fim, o futuro, meus queridos. Você que está aqui até agora, eu não sei se eu digo para ti parabéns, porque eu acho que é do interesse profissional, assim como eu fui também, né, colocar a cara à tapa, de dedicar tempo em relação às buscas, mas vamos lá, parabéns pelo teu interesse, mas é esse o ponto que diferencia você de um profissional mediano, ir atrás das coisas, estudar, ver onde os outros não enxergam, é aí que diferencia você. E bora lá, isso é apenas minha opinião pessoal, tá bom? O futuro não dá ré, o tema só vai gerar mais e mais expansão. A gente está falando sobre algo que vai ter mais mercado. Só que, assim como a escassez traz maior valorização em outros mercados financeiros, quanto menos profissionais existirem, maior o valor de atendimento. Então, se a gente tiver um número grande de profissionais, não quer dizer que o valor de consulta vai ser irrisório, mas sim que a gente vai ter muita gente capacitada a atender um tema que tem muita gente adoecida. Então, isso que você está ouvindo pode ser o diferencial para trazer um ponto de ascensão na tua carreira, pelo prazer de trabalhar em atendimento, pelo prazer de acolher pessoas, pelo prazer de ser remunerado com algo que você é bom. Então, se você chegou até aqui, vem comigo. Bora seguir juntos nessa caminhada, que eu vou te mostrar como é que eu cheguei até aqui. Eu quero que você também, que eu envelheço, né? Eu tenho 34 anos, mas eu estou com outros planos já de vida. Quero diversificar as coisas que eu faço. Então, eu não vou ter, por muito mais tempo, o mesmo arranque em consultório. Então, eu quero já, hoje, dar às pessoas informações do que podem fazer para chegar ao ponto que eu cheguei em minha carreira, tá? Eu quero, com o tempo, diminuir meus atendimentos, quero, com o tempo, ter uma maior liberdade. Já tenho bastante, mas ainda maior liberdade geográfica, porque a vida, né, é uma só. E a gente tem que trabalhar sempre de acordo com nossos valores e prioridades. O conteúdo que você vai ouvir aqui no meu canal, nas minhas mensagens, é bem espontâneo, bem transparente, é como eu funciono, então não tem blá blá blá, enrolação, eu digo o que eu penso. E eu espero que isso te convença ou te traga alguma perspectiva. Então, para fechar, eu sou Igor Lemos, eu te vejo em breve e espero que o programa Desconecta seja para você um diferencial na tua carreira. E você sabe que isso pode ser. Te vejo muito em breve. Tchau.